Justamente é isso que eu sugeri, que como já foi lido aqui em terceira leitura, aí hoje ficaria suspenso dessa apresentação, daí percorreria o trâmite normal. Era uma sugestão que eu ia fazer, mas como se antecipou, eu acho muito prudente que seja feito assim, para a gente ver realmente o funcionamento, um processo de prestação de contas, ele entrando no tribunal, percorrendo toda a estrutura aqui do órgão e, ao final, como queria desaguar aqui no pleno. Isso já nos deixaria, mais do que ficarmos lendo ou vendo algumas explicações estáticas, ou mesmo o iter do processo. Eu acho que ficaria bem autoexplicativo para nós e aprovaríamos aí sem menor dúvida, acreditando que a gente realmente precisa dessa modernização. É só isso. Obrigado, senhor conselheiro. Então fica suspensa a quarta leitura, fica até a terceira leitura da resolução. Iremos suspender até que seja feita a apresentação e logo após retomaremos a quarta leitura da resolução. Perfeito. Ok? Então, continua a palavra do conselheiro Anselmo Brito. Conselheiro, eu só queria solicitar a inversão da pauta, que eu tenho uns processos meus que estão terminando de ser impressos. Aí eu só estou com um aqui, o Fernando está mais completo ali, então eu ficaria para relatar por último, por gentileza. Então, alguém mais deseja falar? Ministério Público? Então, iremos à ordem do dia para relatar o conselheiro Fernando Toledo. Senhora Presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, trago para relatar a priori 6 sancionamentos que passo a fazê-los em lista. Qualquer dúvida, o processo está aqui apostado para melhor esclarecimento. O primeiro trata-se do processo 18.819 de 2012, do município de Belém, com a gestora Valmineide Vilar Malta Brandão. É um sancionamento do patamar mínimo de CEMPFAL pelo não envio da quarta remessa de SICAP de 2012. No processo TC de número 818 de 2013, o município Edelmiro Gouveia, na pessoa do seu gestor Luiz Carlos Costa, aplicação de multa também no patamar mínimo. Se este primeiro processo, como este segundo, não houve manifestação também, apesar de ser notificado do gestor. E o gestor de Edelmiro Gouveia está sendo sancionado pelo não envio de um contrato com a empresa Maxi Posto Ecológico. No processo terceiro de número 6129 de 2016, esse do município de Japaratinga, cuja gestora é Maria Madalena Gomes Ramalho de Freitas, gestora do Fundo Municipal de Saúde, também sendo sancionado no seu patamar mínimo pelo não envio da sexta remessa SICAP de 2014. Esse teve manifestação do Ministério Público pela aplicação também da multa. No processo terceiro de número 16.656 de 2014, o município é Colônia de Leopoldina, na sua gestora Vilma Ferreira Barbosa, do Fundo de Assistência Social, também aplicação da multa no seu patamar mínimo pelo não envio da quinta remessa SICAP de 2013. Esse também não houve a manifestação ministerial por não ter havido manifestação, apesar de notificado do gestor. No processo terceiro de número 10.240 de 2014, o município é a Barra de São Miguel dos Milagres, a responsável Maria da Conceição Palmeira Versosa, também não houve manifestação ministerial por não ter havido defesa. E a multa se dá pelo não envio da sexta remessa SICAP de 2013. No processo 13.193 de 2015, este sim do município da Barra de São Miguel, no seu gestor José Medeiros Nicolau, a aplicação da multa no seu patamar mínimo pelo não envio do contrato com a empresa cooperativa dos produtores rurais da Zona da Mata. A manifestação ministerial foi no sentido também da aplicação da multa. E no processo terceiro de número 8280 de 2015, esse do município de Novo Lino,
cuja gestora é Marileide Maria Marcena Santana, a multa no seu patamar mínimo pelo não envio da quarta remessa SICAP de 2014. E esse sim também com um parecer ministerial pela aplicação da multa. São esses os processos que tenho a relatar de sancionamento, senhora presidente, que, como disse, todos eles no seu patamar mínimo e que, sendo acatado por esta corte, seja notificado o gestor das suas consequências e a sua tramitação normal, processual, regimental, que a lei determina. Assim como o voto, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhora presidente, senhora conselheira Ana Raquel, senhores conselheiros, apenas uma dúvida, conselheiro Fernando, relator. Vossa Excelência, no seu relatório, informa que no processo 818/2013 não houve manifestação do Ministério Público nos autos, mas verificando aqui... É porque está escrito aqui que não houve defesa, portanto, normalmente, quando não há defesa, não há... Não, mas foi ao Ministério Público. Bom, então foi um equívoco aqui da digitação no resumo. Não, com certeza. A divergência foi ao Ministério Público, o gestor apresentou defesa, o Ministério Público ofertou parecer nos autos, o parecer 1006/2013, e considerou a defesa apresentada insubsistente, razão pela qual opinou pela aplicação da multa. Só fazendo esse esclarecimento, com relação ao processo 818/2013. Okay. Que não modifica, inclusive, o conteúdo da... Não modifica o método da decisão. Com relação aos processos 13193/2015, 6129/2016 e 8280/2015, o Ministério Público também se manifestou nos autos, ofereceu parecer escrito, considerando as defesas apresentadas insubsistentes, razão pela qual se manifestou pela aplicação das multas. Com relação aos processos 18.819/2012, 10.240/2014 e 16.656/2014, os autos não foram ao Ministério Público, tendo em vista que o gestor, em que pese regularmente notificado, sequer apresentou defesa, e nesse caso ofertamos parecer apenas na sessão e nos manifestamos também pela aplicação das multas. É essa manifestação, senhora presidente. Em discussão, os processos relatados pelo conselheiro Fernando Toledo. Em votação, conselheira Ana Raquel, conselheiro Anselmo Brito. Com o relator, senhora presidente. Aprovados. Senhora presidente, tenho também para relatar o processo TC de número 1891/2016, esse da Secretaria de Estado da Educação. Trata-se de uma denúncia. Trata-se de denúncia feita pela Consulplan Limitada em face da Secretaria de Estado da Educação de Alagoas, apontando possíveis desrespeito à lei que rege o processo licitatório. Continua o arrazoado para repudiar as declarações proferidas pelo então secretário da Educação, o senhor Adriano Soares, à imprensa, quanto à contratação de organizadora para o concurso público daquela secretaria, onde foi destacada a preferência pessoal do gestor pela contratação da CESP-UNB sem o regular processo licitatório, que os fez nos seguintes termos, abro aspas: não há, senhor presidente, qualquer argumento que prospere no sentido de se justificar a dispensa de licitação para o concurso da Secretaria de Estado da Educação de Alagoas. Certame de maior vulto já foram licitados e o serviço concluído com qualidade. Fecho aspas. Pelo exposto, o desrespeito citado se refere à possível dispensa de licitação na contratação da CESP-UNB
para gerenciar o concurso público da secretaria citada. Contudo, não juntou documentos da pessoa jurídica, contrato social ou documento equivalente, nem tampouco os comprobatórios das possíveis irregularidades. O processo foi apreciado no Ministério Público de Contas, que exarou o parecer de número 121 de 2016 da 4ª Procuradoria e opinou pelo não conhecimento da denúncia, pois o denunciante almejava na oportunidade a paralisação do certame, sendo que o concurso já fora homologado no dia 11 de março de 2014. Por último, não menos relevante, destaco que o processo em tela tem objeto semelhante ao processo TC de número 15.331 de 2013, julgado em plenário e arquivado nos seguintes termos, e trago a emenda desse que foi arquivado: denúncia, contratação direta, Lei 8666, artigo 24, alegação de desobediência às regras de licitação, pedido de paralisação do certame, perda superveniente do contrato, do objeto e pelo arquivamento. Senhora Presidente, em apertadíssima síntese, é o relatório. Com a palavra, o Ministério Público. Na forma da manifestação exarada nos autos, por intermédio do despacho 121/2016 da 4ª Procuradoria de Contas, o Ministério Público se manifesta pelo não conhecimento da presente denúncia, consequentemente pelo arquivamento do processo. Com a palavra, o conselheiro Fernando Toledo. Senhora Presidente, faço aqui algumas preliminares com relação às competências. O texto para citado enumera de forma acumulativa as etapas que devem ser observadas, essas coisas todas. E, para abreviar, eu faço aqui a nossa decisão, baseado inclusive também no parecer ministerial, pelo arquivamento da denúncia ante a ausência dos requisitos indispensáveis ao conhecimento da mesma. Assim como o voto, senhor presidente. Qualquer dúvida, qualquer maior esclarecimento, eu posso trazer aqui o conteúdo total da decisão. Em discussão, processo relatado pelo conselheiro Fernando Toledo. Em votação, conselheira substituta Ana Raquel. Acompanha o voto do relator. Conselheiro Anselmo Brito. Acompanho o relator, senhora Presidente. Aprovados. Aprovado. Continua com a palavra o conselheiro Senhora Fernando. Presidente, para esta sessão não tenho mais processos. Pela ordem, para relatar a conselheira substituta Ana Raquel. Senhora Presidente, senhores conselheiros, doutor membro do Ministério Público de Contas, eu não tenho pauta para essa sessão, presidente, mas ficou prorrogado, digamos assim, adiado o processo que o conselheiro Alberto relatou na sessão passada, que nós chegamos à conclusão que era da minha relatoria, e eu trouxe o processo de volta. Como já foi lido inteiro o processo, eu indago aqui se eu posso apenas fazer um breve relato explicando mesmo o número do processo e só uma pequena alteração que eu fiz com relação ao final, que aí eu leio e explico o porquê, certo? É o processo TC 12.338 de 2016, que trata da denúncia protocolada pelo senhor Antônio Jorge Rodrigues, que é vereador da Câmara Municipal de Maravilha, em face do senhor Carlos Luiz Martins Marques, prefeito do mesmo município. Então, em síntese, o que alega o denunciante é que o prefeito declarou no censo escolar de 2016 que não havia alunos inscritos no programa em tempo integral, quando, na verdade, ele declarou no censo de 2015 que havia mais de 1.000 alunos inscritos nesse programa e, inclusive, ele junta documentos que comprovam o recebimento pelo município dos recursos relativos a esse programa. Ou seja, em 2015, ele declarou que em 2016 haveria mais de 1.000 alunos, recebeu os recursos desse programa, mas no censo de 2016 ele declarou que não havia nenhum aluno inscrito. E ele alega que é no intuito de prejudicar a nova gestão por conta do recebimento dos recursos do Fundef. E aí ele junta vários documentos que comprovam o que ele alega, inclusive
a comprovação diária oficial do censo de 2015, do censo de 2016 e o recebimento desses recursos em 2015. Da leitura da decisão do voto do conselheiro Alberto na sessão passada, a única alteração que eu fiz é que ele sugere, nesse momento, que seja feita uma inspeção in loco. E a minha sugestão é que, nesse momento, seja apenas dado 15 dias de prazo para que ele se manifeste a respeito das irregularidades e traga documentos que comprovem a matrícula dos alunos que foram indicados no censo de 2015, referente à matrícula de 2016. Inclusive, nominando esses alunos e o centro, a escola, o nome da instituição escolar em que eles estão matriculados. E, a partir daí, a gente define se é necessário ou não fazer uma inspeção para tirar a dúvida, porque nós estamos no final do ano, uma inspeção, quer queira ou quer não, requer um trabalho de planejamento e de recursos mesmo, né, de mobilização, e eu acho que talvez a gente não necessite, eu acho que com os documentos necessários a gente consiga resolver essa... E que, se for necessário, já que a gente está apenas na admissibilidade, que isso seja feito posteriormente por sugestão da instrução ou do Ministério Público depois, caso entenda que são insuficientes os documentos. Essa é a minha sugestão. Então, com a palavra, o Ministério Público. Senhora Presidente, senhores conselheiros, o Ministério Público se manifestou nos autos entendendo haver os elementos necessários para o conhecimento da representação, denúncia, e para que fosse feita a apuração das irregularidades apontadas. Quanto ao procedimento que o tribunal vai utilizar para essa apuração, o Ministério Público não se opõe à sugestão da conselheira Ana Raquel, no sentido de trazer, solicitar que essas informações ao gestor, até porque no envio dessa documentação pode ser que já haja informações pertinentes, no sentido até de arquivar e não ser necessária a redação de inspeção in loco. Caso não seja esclarecido, aí sim o tribunal determina essa apuração. O Ministério Público entende que, inclusive, é uma forma, né, de otimizar os trabalhos e, pela economia processual, entende pertinente o encaminhamento dado pela conselheira relatora. Essa é a manifestação. Em discussão, o processo relatado pela conselheira substituta Ana Raquel. Senhora Presidente, apenas para registrar que eu acho que essa decisão é muito, muito boa, até mesmo porque dá mais celeridade, porque se nós formos fazer a inspeção, vai demorar um pouco mais para a mobilização. Portanto, eu acho que a decisão de Vossa Excelência traz a celeridade, inclusive, ao esclarecimento do processo, e já manifesta acompanhando o voto de Vossa Excelência. Continua a discussão. Em votação, o conselheiro Fernando já votou. O conselheiro Anselmo Brito. Acompanho a relatora, senhora Presidente. Aprovado. Não tem mais processo, presidente. Pela ordem para relatar, o conselheiro Anselmo Brito. Senhora Presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, este membro do Ministério Público oficia contra esta Corte de Contas, Excelência, tenho um processo de aplicação de multa, relaterei estes que estão aqui, e os demais que eu não falar, eu estou aqui pedindo o adiamento para a próxima sessão plenária. Assim, Excelência, trago os processos de aplicação de sanção aos seguintes gestores. No processo 2220 de 2013, ao prefeito do município de Porto Real do Colégio, pelo não envio dos processos de cópia, né, dos processos administrativos que deram origem aos contratos com a empresa Casa do Médico Limitada, empresa Lagoas Comercial Médico Limitada e empresa CEMED Limitada. Excelências, aqui eu peço que neste processo aqui, eu também vou fazer o adiamento dele, porque acredito que não seja só um erro de escrita aqui, como são 3 atos e a multa é por ato, aqui eu estou apenando em cima o que faço, quando no correto seriam 300. Deixa eu verificar.
este equívoco realmente. Então, esse processo 2220 de 2013 fica adiado para correção. Processo 2225 de 2013, volta de envio do processo administrativo, que deu origem ao contrato com a empresa JID Comércio Serviço Limitado, aplicando-se a sanção mínima de 100 UPFAUs. Processo este sem defesa, apesar do gestor ser notificado, permaneceu inerte. No processo 18831 de 2012, a secretária municipal de assistência social de Porto Real do Colégio, pelo não envio da 4ª remessa SICAP, aplicando multa piso de 100 UPFAUs, processo sem defesa. No processo 814 de 2016, a gestora do Fundo Municipal de Educação de Feliz Deserto, aplicando-se multa de 100 UPFAUs, processo sem defesa, em virtude do encaminhamento da 2ª remessa SICAP. No processo 13546 de 2014, ao gestor do Fundo Municipal, Fundo Municipal de Assistência Social de Maravilha, processo 13546 de 2014, pelo não envio da 1ª remessa SICAP, aplicação de 100 UPFAUs pela sanção, processo sem defesa. E, por último, no processo 1720 de 2015, aplicando-se multa também ao mesmo gestor pela falta do envio da 4ª remessa SICAP, sanção no seu patamar mínimo de 100 UPFAUs, processo sem defesa. Assim, excelências, comprovadas a desobediência às normas que regem a matéria e com base nelas mesmas, trago votos para que este pleno, entendendo como entendi, essas sanções de caráter pedagógico, para que se evite a repetição, elas sejam aplicadas. É como eu voto. E no demais processos que tratam de aplicação de multa, eu estou aqui pedindo o adiamento para a próxima terça-feira, sessão plenária. É como eu voto, senhor presidente. O conselheiro podia só citar o número dos processos que ficariam adiados para a próxima sessão? Tá. Só um minutinho, por gentileza. São os processos, excelência, 2220 de 2013, já falado aqui, o processo 14775 de 2013, o processo 13292 de 2014, o processo 10640 de 2015, processo 11684 de 2015, o processo 6695 de 2016, os processos 319 de 2016, 6085 de 2016, 6088 de 2016, 6103 de 2016. São então, esses. Ficaria adiado para a próxima sessão, terça-feira. Então, com a palavra, o Ministério Público. Senhora Presidente, senhores conselheiros. Conselheiro Anselmo, eu acho que a situação que está ocorrendo é a mesma manifestação que eu fiz no processo relatado pelo conselheiro Fernando. Esses processos que foram relatados por Vossa Excelência, o processo 18831/2012, 800, e todos os processos relatados, Vossa Excelência, no seu relatório, informa que não houve apresentação de defesa, mas, na verdade, nesses processos, os processos foram encaminhados ao Ministério Público, o Ministério Público ofertou parecer nos autos e considerando as defesas apresentadas insubsistentes. Em todos eles,
18831/2012, 814/2016 e 2225/2013. Ministério e no 1720/2015 e no 13546/2014. Em todos esses processos houve a manifestação ministerial, considerando as defesas apresentadas insubsistentes, razão pela qual nos manifestamos pela aplicação das multas. Com a palavra, conselheiro Anselmo. Tem toda a razão. Como eu li aqui de forma célere e compacta, na verdade, o erro aqui foi na minha leitura e no que está escrito aqui nessa listagem que eu faço. Mas, na verdade, nos processos, assim, item 5, eu vou ler um que no demais se repetem mudando os pareceres. No processo 18.831 de 2012 tem, em atenção ao artigo 3º do parágrafo 1, Resolução Normativa 10 de 2011, os autos seguiram o Ministério Público de Contas, que por meio do parecer 328 de 2014, da Lavra da Procuradora Estela de Barros de Mamed Cavalcante, opinou pelo não acolhimento da defesa justificativa pré-representada, pugnando pela consequente aplicação da sanção pecuniária. E isso, Excelência, se repete nos demais processos. 814, inclusive, é a mesma procuradora. Processo 13.546, também procuradora Estela. No processo 1720, a Estela também é procuradora. E foram esses todos que foram relatados. Está faltando aqui o 2225. Aqui também, no 2225, também é a procuradora Estela. Então, Excelência, eles considerem o sem defesa, com a defesa apresentada, mas a alegação não acolhida. Como eu voto nesse processo, senhor presidente. Em discussão, os processos relatados pelo conselheiro Anselmo Brito. Em votação, conselheira Ana Raquel. Acompanha o relator. Conselheiro Fernando Toledo. Acompanho o relator, senhor. Aprovados. Ainda com a palavra o conselheiro Anselmo Brito. Senhora presidente, tenho ainda aqui mais de 2 processos que cuidam de avaliação de formalidade, legalidade em contratações. Assim, Excelência, trago o processo 18.643 de 2013, que cuida de uma contratação feita pelo Ministério Público Estadual, processo administrativo PGJ 4115 de 2013, que trata do programa eletrônico número 20 de 2013, que refere uma ata de registro de preço. Acho que está faltando um, são 2. Excelência, aqui o Ministério Público Estadual, nesse 2013, fez uma contratação para aquisição de materiais de limpeza, produtos de higienização e materiais de copa e cozinha ao preço registrado de R$ 11.848 para o lote 1, de cerca de R$ 12.000, aqui arredondando, que é R$ 11.999, para o lote 2, ambos para fornecimento em prazo de 30 dias a partir da assinatura do contrato. O processo administrativo, sua cópia e os documentos indispensáveis todos foram enviados a esse Tribunal de Contas. Aqui seguiu o trâmite correto, recebendo inclusive parecer do órgão ministerial, opinando pela regularidade, e as demais documentações obrigatórias previstas no Estatuto Licitatório Nacional e na lei que rege
o pregão foram também encaminhados. Desta forma, Excelência, com base nas manifestações e dos documentos contidos nos autos, eu trago voto no sentido que julguemos regular esse ato de gestão da contratação feita pelo Ministério Público Estadual, na forma de nossos normativos. A seguir, tem publicidade para que surta os devidos efeitos legais. Eu como voto, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Na forma do parecer número 4214/2016 da 6ª Procuradoria de Contas, reitero os argumentos trazidos no parecer escrito, no qual o Ministério Público se manifestou pela regularidade da contratação. Em discussão, processo relatado pelo conselheiro Anselmo Brito. Em votação, conselheiro Fernando Toledo. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheira substituta Ana Raquel. Aprovado. Continua com a palavra o conselheiro Anselmo. Senhor presidente, trago o processo 13131 de 2016. A prestação de contas é um processo referente à prestação de contas do exercício financeiro de 2012, do gestor do município de Teotônio Vilela. Aqui, aqueles procedimentos que nós fazemos para a solicitação de documentação, demos aquele prazo inicial de 15 dias. O gestor, através, a gente tem que verificar, inclusive, essa possibilidade. Uma prestação de contas é de ordem pessoal. Eu surgiu aquela dúvida se o procurador-geral do município era competente para atuar no feito em nome do senhor prefeito. Mas, de qualquer forma, isso não foi levado em conta. Foi levado em conta que o pedido foi intempestivo. Sendo intempestivo, nós não temos como acatá-lo, e dessa forma nós mantemos a multa por descumprimento de diligência de 50 PFAUs e aquele prazo de 5 dias úteis para que ele encaminhe a documentação obrigatória. Basicamente, é isso de que cuida o processo. E demais disposições, como informado do pagamento, crédito com contas, se não houver o pagamento, que o processo pode ser encaminhado à PGE e ou levado a protesto, ao FUNCONTAS para que cumpra as determinações, publicidade e encaminhamento ao gabinete do relator para acompanhamento e pagamento da multa e outras providências que sejam necessárias, além da junção deste processo ao processo 6189 de 2013, que é a prestação de contas originária. É como voto, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhor conselheiro, só um esclarecimento. O gestor foi notificado para apresentar novos documentos e não apresentou, permaneceu inerte? Gostaria de... Item 3. Consta nos autos aviso de recebimento, comprovadamente recebido pelo gestor em 26 de outubro de 2016, quando então teve início a contagem do prazo, de forma que o termo final para sua manifestação seria 10 de novembro de 2016. Portanto, considerando que o presente processo deve entrar nesta Corte de Contas 13 dias após a data final, 23 de novembro, identificamos a intempestividade do pedido formulado. Embora esse pedido aqui eu queria esclarecer, aqui eu coloquei observação, apesar da atuação do Procurador-Geral do município, senhor Pedro Marcelo de Costa Mota. Mas a aplicação da multa é pela intempestividade. Não é pela legitimidade, intempestividade. Ok. Aliás, legitimidade é essa que, eu não sei o posicionamento de Vossas Excelências, mas partindo da premissa que a aplicação de multa é pessoal, embora o prefeito até pudesse estar em gozo do mandato, se não seria necessário ele próprio constituir advogado para cuidar do assunto e não a autoridade do município. Que eu trago para os senhores em qualquer outra possibilidade que se vá aferir a legitimidade ou não do patrono, se isso pode ser feito dessa forma, se o tribunal é entendimento a esse respeito. Ok, mas no momento é apenas em virtude da intempestividade. Exatamente. Essa questão da possibilidade da manifestação pelo Procurador-Geral do município, a gente pode se debruçar um pouco melhor sobre o tema no futuro.
Mas quanto à questão da intempestividade, tendo em vista que está esclarecido que realmente a manifestação se deu posteriormente ao prazo estabelecido por este Tribunal de Contas, o Ministério Público se manifesta pela aplicação da multa na forma proposta pelo relator. Em discussão, processo relatado pelo conselheiro Anselmo Brito. Em votação, conselheiro Fernando Toledo. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheira substituta Ana Raquel. Acompanho o relator também, presidente. Aprovados. Aprovado. Continua com a palavra o conselheiro Anselmo. Excelência, acredito que tenha mais um processo, inclusive eu tinha conversado anteriormente com o doutor N a respeito, mas como processo, por algum motivo, não veio a pleno, eu estou adiando para a próxima terça-feira. Só gostaria do número que eu estou aqui sem a minha... 5851/2013. Só me diga o município, por favor, excelência. Prefeitura de Coruripe. Exatamente, é esse mesmo, Coruripe. Então, eu adio. E também, até por questão, como eu já disse da vez passada, do quórum, e eu não sei quando é que o quórum vai estar composto, aqui eu retiro de pauta os dois processos, 12343 de 2016 e 12342 de 2016. Lembrando, excelência, que o mesmo procedimento, inclusive, já foi tomado com relação ao atual presidente da Assembleia Legislativa, a questão de autoprestação de contas, do envio do RGF, essas situações que, inclusive, nós já multamos aqui por causa disso, viu? Mas nesses processos, Vossa Excelência está adiando ou está apenas retirando de pauta para repautar posteriormente? 12342/2016 e 12343/2016. Eu acho que com isso eu encerro a minha pauta de hoje. Então, encerramos a ordem do dia, passamos às explicações pessoais. Eu queria... Conselheiro Anselmo Brito. Senhora presidente, eu queria aqui mais uma vez convocar os servidores, os gabinetes, todos os gabinetes, os conselheiros, os membros do Ministério Público, todos os auditores substitutos, todo o pessoal que faz parte do gabinete também, que a Escola de Contas, o Tribunal de Contas, está fazendo uma espécie de Natal solidário. Amanhã vamos receber cerca de 200 crianças. Já me esclareceram aqui, apesar de eu falar crianças, tecnicamente vamos receber crianças, parece-me que de 6 a 14 anos. Até certa idade de criança, depois de criança, né, tecnicamente falando. Mas é uma atitude que a gente está fazendo no sentido de alegrar, antecipar o Natal e deixar essa passagem de um ano para o outro, desenvolver nos futuros eleitores, cidadãos, aquele sentimento de mais puro e humano que possa haver nas relações interpessoais. Aí eu peço, temos uma campanha de arrecadação de brinquedos, tem uma caixa lá embaixo, no hall, na entrada, aqui amanhã, presidente hoje, amanhã, que contribuir conosco. Nós não estamos pedindo contribuição, queremos o material, o brinquedo, a lembrancinha para aqui, em nome do Tribunal de Contas, possamos alegrar o Natal dessas crianças. Eu acho que a maioria é do CEPA. A maioria é no CEPA. Tá. Me orientaram que a caixa está lá só para caracterizar, mas que os brinquedos, as lembranças podem ser levadas na Escola de Contas, qualquer pessoa da Escola de Contas. Eu quero agradecer, senhor presidente. Quero parabenizar essa iniciativa da escola. Realmente é um trabalho muito bonito, solidário e quando se trata de criança, então, eu acho que mexe muito mais com todos nós. E eu queria contar, queria comentar minha confidência aqui. O senhor Fernando, concordo com o senhor, não é o ambiente, mas permita-me fazer que, de certa forma, me comoveu isso. Recebemos 120 crianças. E o Natal também amanhã é prosseguimento de um programa nosso, Cidadão Mirim. Já esse espírito
de início, meu pai, o senhor não pode decidir meu futuro sem me ouvir. Basicamente é isso. Então nós recebemos 120 crianças. Uma delas, parece-me que não passou bem, com muita dor de cabeça, foi para a escola de contas. E lá, as diretoras, o pessoal da escola, com medo de dar um remédio, perguntou a ela: qual é o remédio que tua mãe dá? Ela ficou: não, eu não tenho mãe, eu sou do abrigo. A isso que nos levou a escola a iniciar esse programa. Bela iniciativa, conselheiro. Parabéns à escola, mais uma vez. E esperamos também que os servidores, os conselheiros, o Ministério Público colaborem com essa ação, que realmente é muito bacana. Parabéns mesmo. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, em nome de Deus, declaro encerrada essa presente sessão, enquanto se convoco para a sessão da próxima terça-feira, no horário regimental.